Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a cada um de vocês e nos ilumine em mais um encontro que hoje nós estamos tendo nesse processo de formação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Vamos lá. Então, nós estamos tratando, do sacramento da iniciação cristã. Hoje, especificamente, nós iremos tratar especialmente do sacramento da Eucaristia. Os fiéis, segundo o Papa Paulo VI, de fato renascidos no batismo, são fortalecidos pelo sacramento da confirmação e depois nutridos com o alimento da vida eterna na Eucaristia. Ou seja, se vocês observarem, os três sacramentos iniciais da vida cristã vêm primeiramente através do batismo abrir as portas da vida na igreja, fortalecendo-se para que possamos, com a fé em Deus, sermos de fato filhos adotivos do Divino Pai Eterno. Depois, confirmação, que normalmente se dá em um período de maturidade, quando fomos batizados quando infância, mas sendo já adultos, no batizado de adultos, já recebemos no mesmo ato tanto o batismo quanto a confirmação, que é, digamos assim, o selo da unção, do Espírito Santo em nós. E depois nutridos com o alimento da vida eterna, a Eucaristia. Não adianta estar na igreja, não adianta ser ungido se não estamos em comunhão com Cristo. E nessa comunhão estamos abertos a comungar através do ápice da fé da igreja, o Santíssimo Sacramento, a Eucaristia. Uma coisa importante, perguntas para decidir. Por que eu coloquei assim, perguntas para decidir? Porque a gente não ama aquilo que não conhece. E não conhece sem antes questionar-se ou procurar saber o que seja aquele alguém, ou aquela coisa, ou aquela pessoa. Certo? Então, quem instituiu os sacramentos? Qual a finalidade deles? E para quem são dirigidos? Ora, de maneira muito breve, é claro, quem instituiu os sacramentos não foi a igreja, não foi o papa, não foi o padre, não foi o bispo, foi o próprio Jesus Cristo. É o nosso Senhor Jesus, o centro e a base, o fundamento e centro de toda a vida da igreja, a cabeça da igreja, porque nós somos, enquanto igrejas, o seu corpo, é aquele que instituiu os sacramentos. Ah, mas como saber se foi Jesus de fato? Basta meditar na tradição da igreja e, de modo particular, nas Sagradas Escrituras. A Sagrada Tradição e as Sagradas Escrituras mostram, revelam e evidenciam que foi o próprio Jesus que disse a cada um de nós: ide por todo mundo e batizai. Jesus institui o sacramento do batismo. Tomai todos e comei, e fazei isso em memória de mim. Jesus institui, enfim, a Eucaristia. E Jesus diz: não vos deixarei órfãos, né? Vós ireis receber o Espírito Santo, e em Pentecostes nós podemos assim simbolizar em Pentecostes a instituição da confirmação, para que o Espírito Santo de Deus possa habitar de maneira mais forte em nós. E a gente pode perceber os outros sacramentos que nós vamos ver que Jesus também os institui, tanto o matrimônio, quando ele evidencia que no princípio o homem, não foi feito para estar só, mas sim para unir-se à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne e uma só alma. Jesus também vai dizer sobre o sacramento da penitência, do perdão, perdoai os pecados a quem vós ireis, perdoar, eles serão perdoados. Os que não perdoardes, esses serão retidos. Essas são palavras de Jesus. Enfim, todos os sacramentos, especialmente esses três que nós já tratamos como uma introdução, e de modo ainda particular o que iremos tratar de maneira mais profunda hoje, a Eucaristia, são instituídos por Jesus. E qual a finalidade deles? Cada um tem uma finalidade particular. E essa finalidade não pode ser confundida com utilidade, tá? Porque a gente pensa, a finalidade para que serve? Não, não é bem para que serve. Na verdade, é um intercâmbio de amor, é um intercâmbio de relações.
não é um servir por servir, mas é uma maneira de nos tornarmos mais íntimos de Deus. De modo geral, cada um dos sacramentos nos torna mais íntimos de Deus, mais íntimos da fé na igreja, mais íntimos da comunhão com os anjos e com os santos, para que possamos um dia participar da vida eterna no reino de amor, de justiça, de paz, o reino de Deus. E para quem são dirigidos? Ora, é uma coisa que parece ser simples, mas ao mesmo tempo alguns não entendem. Os sacramentos são dirigidos para quem não tem, né? Mas alguns que são renovados, como por exemplo o da penitência, né? A questão da confissão, que a gente sabe que alguns sacramentos, eles de alguma maneira se repetem em nossa vida, porque necessitamos sempre nos arrepender, a exemplo do sacramento da penitência. A Eucaristia, que nós nos preparamos para receber lá a primeira e assim continuarmos em comunhão com Cristo a cada participação na celebração eucarística, na Santa Missa, né, de maneira digna. Mas, se a gente analisar, por exemplo, o batismo, ele foi feito para quem não recebeu, né? A gente não pode batizar toda vez que achar que está sem graça ou se afastou de tudo o que Deus te propiciou, se está desviado da fé da igreja. Não existe isso. O batismo foi feito uma vez por todas. Ele é uma marca indelével, ou seja, uma marca que não se apaga. A exemplo da confirmação do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando vem a nós pela confirmação, pelo sacramento do crisma, essa unção, ela também é uma marca indelével. A gente vai amadurecendo e crescendo na medida em que vamos buscando mais a Deus, buscando mais essa intimidade com Deus. Mas o batismo e a confirmação é uma vez por todas, tá? Mas vamos lá. A questão da Eucaristia, eu amo essa foto. Essa foto foi retirada lá em Saint-Judas, no sul da França, onde eu tive uma experiência muito forte com Deus quando eu estava discernindo minha vocação. Hoje eu estou casado, mas de princípio eu discerni minha vocação na vida celibatária com os irmãos São João. Eles me ajudaram muito. E toda vez que a gente entrava, né, nessa capela e buscava, através da Eucaristia, adorar o Senhor, sentir a sua presença e saber o que é que Ele queria de cada um de nós, eu ficava, de alguma maneira, extasiado, como se eu tivesse anestesiado, né, como se eu não estivesse no mundo, né, como se eu estivesse no céu. É a presença do céu, a Eucaristia, isso é muito lindo. A Eucaristia é o coração e o ápice da vida da igreja. Não há igreja sem Eucaristia, gente. Não há igreja sem Eucaristia, porque a Eucaristia é o próprio Jesus que se dá como alimento. É o coração e o ápice da vida da igreja. Esse coração maravilhoso onde pulsa amor, onde pulsa verdade, onde pulsa justiça. Isso é algo extraordinário. Eu espero que vocês que estejam assistindo esse pequeno curso possa cada vez mais crescer nesse amor maravilhoso que é Jesus na Eucaristia. É lindo, é muito lindo. E a gente entende cada vez mais o que ele quis dizer em que ele deseja adoradores em espírito e verdade. Os verdadeiros adoradores é aqueles que realmente conseguem contemplar Jesus de maneira tão simples, não só no próximo, mas num pequeno pedaço de pão, onde ele se faz presença especial. Vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido é a maior das hortaliças. Gente, tudo é uma forma, tudo o que nós fazemos na vida da igreja é uma forma de contemplar esse reino de Deus e ao mesmo tempo antecipar esse reino de justiça e paz, porque toda vez que nós deixamos Deus reinar em nossa vida, o reino de Deus se faz presente em nosso ambiente, em nosso ser. Mas esse reino, para se fazer de maneira mais real e eficiente, precisa de ações. Nossas ações, primeiramente, começa do sim, um sim livre. Eu digo sim a Deus, eu digo sim a Jesus, eu te amo, eu quero seguir esse caminho. E esse sim permanente na fé, no amor, na comunhão com a igreja,
e de maneira mais ainda eficaz pelos sacramentos, através do batismo, da confirmação, da Eucaristia, da constante penitência, da confissão, né? Enfim, todos os sacramentos vêm nos fortalecer e nos santificar cada vez mais, para que nossas obras não sejam obras simplesmente filantrópicas, sem sentido espiritual, para que a nossa caridade com o nosso próximo, com o nosso irmão, seja de fato uma caridade com sentido cristão e não com sentido, digamos assim, socialista, filantrópico, de modo geral, mas sim, mais do que tudo, um princípio místico, espiritual. Os sacramentos da nova lei foram instituídos por Cristo, né? Como a gente colocou há pouco tempo. Então, os sacramentos atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da nossa vida. São todas as etapas e momentos importantes da nossa vida. SIC 1210. SIC quer dizer Catecismo da Igreja Católica, número 1210, 1210. Que l'espoir ne s'éteigne jamais à l'intérieur de nous, ou seja, que a esperança não se apague jamais em nosso interior. Essa mensagem é muito importante para aquele que quer de fato receber os sacramentos e viver pelos sacramentos na igreja, em comunhão com ela, através de nosso amado Jesus, para que o Pai se alegre, para que tudo seja direcionado ao Pai, ao Divino Pai Eterno, através dessa força maravilhosa da luz do Espírito Santo em nós. A Santa Eucaristia, né, do grego ação de graças, conclui a iniciação cristã, né? Eucaristia, né, que a gente pode ver Eucaristen ou Eulogen, né? Eucaristen é um termo grego, tá? Eucaristoi é outro termo que é utilizado muito próximo do Eucaristen, né? Vocês podem perceber que está presente em Lucas, capítulo 22, versículo 19, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Na tradução original, tradução grega, certo? Está escrito Eucaristia, essa ação de graças, né, que é dado a Deus, ao Pai. Lembram as bênçãos judaicas que proclamam, sobretudo durante a refeição, as obras de Deus, a criação, a redenção, a santificação. Os judeus, eles tinham de fato esse costume que veio já da lei mosaica e da primeira revelação no primeiro testamento, no Antigo Testamento, em que em tudo era necessário dar graça, em tudo dar graças, em tudo Eucaristia, em tudo ação de graças. E essa ação de graças, ela é uma resposta humana. E Jesus se faz humano e responde ao humano em ação de graças também. Ele se faz a própria ação de graças na vida humana quando se faz alimento. Jesus disse: eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Permanece em mim e eu nele. Essas palavras não foram inventadas por seres humanos. São palavras de vida, são palavras de verdade, são palavras do próprio Jesus, caminho, verdade e vida. E muitos, nesse momento em que ele falou isso, se afastaram dele, porque viram que eram palavras duras demais para serem entendidas. E é triste quando hoje muitos cristãos não têm noção ou não querem nem sequer pensar nessa noção de alimentar-se de um pedaço de pão, que não é mais pedaço de pão, é transubstanciação do corpo e sangue do Senhor. Para eles, muitos cristãos, infelizmente, eu diria falsos cristãos, não acreditam que Jesus está ali, ou seja, entram em contradição com a própria palavra de Jesus. Transubstanciação, né, como eu quis dizer logo em seguida, transubstanciar significa uma substância que é transcendida, que é, digamos assim, transformada. A substância é transformada. Aquilo que é corpo, ou melhor, aquilo que é pão, farinha, água, né, o pão ázimo, se torna agora corpo, carne, né? Aquilo que era apenas substância no sentido da farinha, no sentido da água, ou seja, do mineral e do orgânico, passa a ser agora algo fisiológico humano. Mas a gente pensa, mas eu não sinto gosto de carne, não sinto gosto de sangue. É mistério de fé. Eis o mistério da fé. Então, no mistério de fé, é a fé que olha aquela presença real do Cristo na Eucaristia.
mas o nosso paladar não consegue olhar da mesma forma que o nosso olhar espiritual. Isso é magnífico, isso é maravilhoso, gente. Então, com isso, quero dizer que todos que comem do único pão partido em Cristo entram em comunhão com Ele, já não formam senão um só corpo nele. Que coisa linda, né? A instituição da Eucaristia, né? Vocês podem ver lá em Lucas 22, versículos 7 a 20, né? Não precisa nem comentar. Depois leiam com atenção, meditem essa palavra. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 46, desde o início a igreja foi fiel ao mandamento do Senhor na fração do pão, e de maneira particular, sempre no primeiro dia da semana, domingo, Dominus Dei, dia do Senhor, né? A Eucaristia e comunhão no cânon. Esse cânon quer dizer código canônico, né? A gente está falando do código canônico da igreja, um código canônico milenar, né? Não estamos falando de código penal, né, civil, nem nenhum outro tipo de código humano. Nós estamos falando de um código espiritual, em que a igreja, representando no mundo a presença viva de Jesus, elabora algumas normatizações e regras à luz da tradição, à luz das Sagradas Escrituras, para que não possamos entrar em contradição, nem se perder no caminho, nem gerar heresias, nem gerar dentro da igreja, por exemplo, escândalos. E ainda assim, apesar de tudo, a gente vê tanto escândalo, né? A gente sabe disso, né? Mas Deus sabe de tudo. Perseverem na fé. No cânon 912 diz o seguinte: qualquer batizado que não seja proibido pelo direito pode e deve ser admitido à Sagrada Comunhão. Ou seja, qualquer batizado que não seja proibido pelo direito. O que é proibido pelo direito? Quando a questão da própria norma da igreja, do cânon, e também à luz da Sagrada Escritura, a pessoa não tem noção, não está preparada e não sabe nem o que é a comunhão, você não pode, digamos assim, distribuir a Eucaristia para essa pessoa. Ou seja, ela está proibida pelo direito, porque ela nem tem noção, nem está preparada ainda para receber Jesus. Então, é preciso que ela esteja preparada. Mas tem outra situação também mais grave. Às vezes a pessoa não está em comunhão no sentido mesmo legal, quando a pessoa convive com outra pessoa sem a união sacramental, né, matrimonial, sacramental, ela está, de alguma maneira, infelizmente, impedida pelo direito. Porque se você não está em comunhão plena, né, com seu cônjuge, né, com sua pessoa, através da bênção da própria igreja, que na verdade não é a bênção da igreja, é da bênção de Deus através da igreja, você está numa situação em que se contradiz. Porque como eu posso entrar em comunhão com Cristo se eu ainda não estou plenamente abençoado sacramentalmente em matrimônio, em comunhão com meu marido ou com minha esposa? Então é necessário fazer esse exame de consciência, porque é muito fácil julgar e criticar certas normatizações da igreja, mas é para justamente evitar uma condenação maior, ou seja, já que a pessoa não está, né, digamos assim, em estado de graça, né, não que esteja, né, fora da graça, mas que não está plenamente em estado de graça por uma questão de comunhão matrimonial, você trazer agora a comunhão eucarística, você pode gerar um estado maior ainda de afastamento, porque você está dando o próprio Jesus a alguém que não se deu plenamente ao seu cônjuge. Olha só que bonito. A Eucaristia, gente, é como uma relação matrimonial. Jesus se dá plenamente à igreja, que é sua esposa, e essa esposa, que infelizmente às vezes infiel, porque pecadora, santa e pecadora, entra em comunhão plena com Jesus. E as núpcias do Cordeiro, se a gente fizer uma comparação, é como Jesus na cruz, de braços abertos, que se entrega por inteiro à igreja. E seu sangue derramado vem gerando e transformando na igreja um amor de perdão, de cura, de libertação. É lindo, gente, é lindo.
O cânon 915. Não sejam admitidos à Sagrada Comunhão os excomungados e interditos depois da aplicação ou declaração da pena. Né? Nós sabemos que o excomungado não é aquele que foi, digamos assim, determinado pela igreja para se afastar. É aquele que livremente desobedeceu aos mandamentos de Deus e ele sozinho se afastou da igreja. Mas às vezes, por uma insistência em se aproximar aos sacramentos sem antes o arrependimento, a igreja decreta, né, em viva voz ou oficialmente, como por exemplo, recentemente, o caso do médico que fez o aborto na criança de 10 anos lá em Pernambuco, né, com a polêmica, mas a questão da excomunhão do médico é natural. Porque é natural dentro da igreja? Ele mesmo acabou cometendo um grande sacrilégio, que é tirar a vida de um inocente, tirar a vida de um bebê de aproximadamente 6 meses. Mas eu não vou entrar nessa polêmica. A gente poderia até, no outro curso, trabalhar um pouquinho para entender a gravidade do aborto, principalmente numa criança, ou melhor, independente dos dias, eu não vou nem comparar isso para não cometer também um pecado aqui. Independente, pode ser de um dia, ou 6 meses, ou 9 meses, o aborto é inaceitável. O cano 919. Quem vai receber a Santíssima Eucaristia, abstenha-se pelo espaço de ao menos 1 hora antes da Sagrada Comunhão, de qualquer comida ou bebida, exceto água ou remédio. Se você tomar água ou remédio, você tem que, claro, estar acompanhando o horário. Agora, qual a importância de estar pelo menos 1 hora, né, em jejum em relação a alimentos, principalmente sólidos, comida, bebida, né? Porque é uma preparação em que o seu corpo precisa também estar livre, né? É como se o seu estômago estivesse, digamos assim, limpo para receber uma coisa magnífica. Uma coisa magnífica não, uma pessoa magnífica, que é o próprio Jesus na Eucaristia. Você vai se receber um alimento sagrado. E é importante, né, que o seu estômago esteja vazio no sentido de outros alimentos mundanos para receber um alimento espiritual. Isso é perfeito. Isso é só 1 hora. Antigamente era 24 horas, 2 dias, né, era a tradição antiga, né? Hoje é só 1 hora. Bom, Eucaristia de fato. Em Inácio de Antioquia, o rito recebe pela primeira vez o nome de Eucaristia, né? O termo Eucaristia, ele já existia na Sagrada Palavra de Deus, mas atribuído à fração do pão, agora se torna de fato o termo eucarístico no ano 110, através de Inácio de Antioquia. Olha só que interessante, apesar de muitos irmãos, né, muitos não, 90%, muitos é pouco, quase a maioria é unânime dos nossos irmãos separados não concordarem que Jesus esteja na Eucaristia, Lutero, mesmo, eu estou falando isso de Lutero após a separação, né, com a fundação da Católica Reformada, né, da Reforma Protestante. Ele disse: eu queria que alguém fosse as hábil para persuadir-me que na Eucaristia não se contém senão pão e vinho. Esse me prestaria um grande serviço. Ou seja, Lutero, recém-protestante, tinha tanta certeza que Jesus estava na Eucaristia que desafiou qualquer um para provar a ele que ele não estivesse, que Jesus não estivesse na Eucaristia, porque é tão claro, é tão evidente, né, que ele não conseguiu encontrar na vida dele ninguém que fizesse o discordar dessa grande verdade, o próprio Lutero. Né? Isso aí vocês podem encontrar no livro The Ethics, né, no artigo 1. Acho que o nome em português seria Da Carta a um Amigo, né, um amigo argentino, alguma coisa do tipo. E acrescentou: eu tenho trabalhado nessa questão a suar, porém confesso que estou encadeado e não vejo nenhum meio de sair daí. O texto do Evangelho é claro demais, híbrido, ou seja, o mesmo autor, né, e mesma obra. O próprio Lutero disse que o texto do Evangelho é muito claro, não tem o que discutir. Então, alguns milagres, né, que vocês podem pesquisar depois para renovar ainda mais esse amor pela Eucaristia, essa fé na Eucaristia. Pesquisem, né, o milagre de Naciano, o corporal de Bolsena, a hóstia de Siena, né, o milagre de Chiaratacona, na Índia, o milagre eucarístico de Santarém. Esse Santarém aqui não é aqui no Brasil, é Santarém lá em Portugal. Pesquisem, para vocês ainda mais alimentarem essa beleza
do mistério da Eucaristia. Isso aqui foi uma pequena graça que nós vimos aqui na paróquia de Crisópolis recentemente, quando as pessoas foram tirar foto, e aí na custódia, vocês podem observar, né, no ostensório, onde está a Eucaristia, aparentemente a gente vê o rosto de uma pessoa, por ninguém pareça de um homem, né? O rosto aparentemente de um homem. É como se Jesus estivesse olhando para você. Pode observar que através desse lenço que cobre a Eucaristia aí, né, na custódia, aparece um rosto. Lei suprema da Igreja. Em tudo, tendo-se sempre diante dos olhos a salvação das almas, que deve ser sempre a lei suprema da Igreja. Em tudo, através dos sacramentos e através das decisões tomadas pela Igreja, na pessoa de Jesus, em nome de Jesus, ao Pai, pela luz do Espírito Santo, é para a salvação das almas. E vamos lutar para que as almas em tudo sejam salvas. Amém? Obrigado, gente, por vocês participarem hoje. Eu espero ter colaborado um pouco e, quem sabe, a gente possa aprofundar ainda mais em outras questões relacionadas à igreja. Mande seu comentário aí no link, faça algumas questões, até para eu pensar os possíveis mini cursos da próxima aula, certo? Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Muito obrigado.